Olá! Nessa aula eu vou te apresentar aqui uma planilha que vai te orientar no seu planejamento financeiro pessoal, tá? Essa planilha é uma planilha que eu uso já há alguns anos, eu acho ela realmente bastante interessante, ela me ajuda muito a conhecer, mapear totalmente a minha vida financeira, né? Bem como planejar os meus avanços financeiros e até mesmo como reter aquelas despesas que têm condições de serem reduzidas, né, para eu poder ter um norte, né, um pouco mais claro da minha vida pessoal financeira, tá? Eu recomendo, muitas vezes você vai olhar para essa planilha e vai falar, mas minha vida financeira ela é tão simples, né? Ela é tão objetiva, acho que não tem necessidade de eu preencher uma planilha como essa. E eu realmente te levo a uma reflexão de que você hoje considera que você tem hoje uma receita financeira baixa, né? E por esse motivo você não vê necessidade de você ter um controle mais aprofundado. Mas tudo na nossa vida ele é originado de hábitos, né? Então normalmente a gente acaba tendo hábitos conforme independente da quantidade de receita que a gente tem. Então eu recomendo que você não espere você ter uma receita maior para que você possa ter uma organização financeira pessoal, porque essa sua receita maior ela pode atrasar a sua chegada justamente pela sua organização financeira, e porque você consegue mapeando a tua vida financeira e tudo mais, você consegue diagnosticar muitas oportunidades, oportunidades de economia, oportunidades de investimentos, oportunidade de alocar receitas, e tudo isso vai desenvolvendo em você um poder de raciocínio que você vai levar para outras áreas da sua vida e principalmente da sua vida profissional também. Então muitas vezes a gente imagina que devemos agir de uma forma na vida pessoal e agir de outra forma na vida profissional. E não é sempre assim, e isso não funciona sempre assim, né? Nós realmente somos uma pessoa só. Enquanto o nosso nível de organização, ele sempre vai ser muito parecido em todas as áreas da nossa vida. Então, para que você tenha resultados financeiros interessantes, você precisa ter uma organização financeira interessante. E aí você precisa conhecer como funcionam os seus gastos, aonde você está gastando mais, onde você está gastando menos e principalmente realizar investimentos, tá? E muitas vezes as possibilidades e oportunidades de investimentos acabam surgindo originados de uma economia financeira, de uma despesa, daquilo que você não via no seu orçamento, que era algo totalmente desnecessário, e que a economia daquela despesa passou a virar um investimento, que em médio e longo prazo pode realmente te trazer uma grande diferença financeira. Então são essas pequenas ações que vêm de uma organização financeira que acabam fazendo uma diferença enorme na sua vida em curto e longo prazo, ok? Então, vamos à apresentação da planilha para que você possa conhecer um pouquinho sobre esse tipo de organização e avaliar realmente a utilização dessa planilha no teu planejamento financeiro pessoal. Tá? Aqui a gente tem algumas instruções, então aqui ó, você apenas deve preencher as células amarelas como essas, tá? Então são 2 tons de amarelo e aí são somente esses dois tons que você vai preencher as células, tá? As demais células, a planilha ela já está totalmente configurada para ela, com as fórmulas, né, para ela poder te apresentar os resultados. Então, tanto os resultados de soma quanto de percentuais. Resumidamente, você vai preencher somente as células com as cores amarelas, tá?
A segunda instrução é que você vai colocar apenas valores positivos, mesmo nos campos de despesas, tá? Não se preocupe no campo de despesa colocar o valor negativo, porque a planilha também eu já configurei ela totalmente para que ela apresente os seus resultados totais, né? Deduzindo as despesas, sem a necessidade de você colocar o sinal de negativo. E no terceiro, sinta-se à vontade para você personalizar as despesas. Aqui a gente colocou algumas categorias de despesas, subcategorias. Então o ideal é que você personalize essas células, essas despesas, com a forma mais próxima da sua realidade possível, com o intuito de daqui 1 ano, daqui 6 meses, quando você for olhar uma despesa de 6 meses atrás, você consiga identificar qual era aquela despesa, né? Para que você entenda talvez uma economia que você teve ou um gasto em excesso desnecessário que você teve, tá? Então, por esse motivo é importante a personalização de acordo com a sua realidade. Aqui a gente tem um quadro de resumo, tá? Que é as receitas fixas, as receitas variáveis e o saldo após as receitas. Então isso aqui ele vai somar. A gente aqui embaixo vai preencher individualmente esses campos, tá? Aqui é só realmente um resumo. Então ele vai somar. E aí é bacana porque nessas 4 primeiras aqui, ó, você já tem um resumo do seu quadro financeiro. Então, antes mesmo de você olhar quanto que você está gastando lá pelas suas despesas individuais, você aqui já tem uma noção geral de como que está o seu resumo da sua vida financeira por mês, inclusive, tá? Porque ó, uma coisa bacana é que ela tá congelada, mas você vindo aqui, olhando aqui rolando pra direita, ó, você tem mês a mês, tá? E aí você consegue fazer você ter a noção. Então, vai aqui no mês de fevereiro, aí você consegue saber quanto que você teve os gastos e assim por diante, tá? Aqui então na sua planilha de investimentos nós dividimos em 4, nós temos aqui o total de investimento, né? E aqui o saldo para investimento e nós dividimos as despesas em 4 categorias. As despesas fixas, variáveis, extras e esporádicas, que eu vou apresentar também detalhadamente logo aqui embaixo, tá? E aqui o saldo final do mês para investimento, que aí nós temos uma sugestão do seu percentual que você deve realizar em investimento, e esse investimento é um investimento fora da sua estrutura de marketing, tá? É realmente uma diversificação de investimentos, que é justamente o que eu faço, tá? Aqui então, vamos aos lançamentos. Nós temos aqui, começando pelas receitas, a gente tem 2 categorias, as receitas fixas e as receitas variáveis. As receitas fixas são aquelas que ocorrem todos os meses, como salário, aluguel, prolabore, dividendos e assim por diante, tá? Na verdade, dividendos se for um dividendo fixo que está fora do mercado financeiro. Dividendos que eu me refiro é uma participação, né, financeira que você recebe mensalmente em algum projeto, alguma coisa. Talvez você atuando como freelancer, você já tem ali uma mensalidade programada, ou você revende um serviço e você tem ali uma mensalidade programada, tá? Então, é esse dividendo que eu falo, é algo que você divide, mas que ele é fixo, ele não é um investimento no mercado financeiro, tá? Aqui, variável, então a receita variável são aquelas que acontecem, né, que podem acontecer ou não, e seus valores oscilam com frequência, tá? Então, o que é normalmente comissão, dividendos de investimentos que você faz no mercado financeiro, 13º salário, bônus, restituições financeiras, dentre outras, tá? Lucros, dentre outros. Então, assim, eu recomendo aqui que você, se você trabalha como afiliado e como produtor, eu recomendo que você coloque isso, divida isso em campos diferentes para que você possa ter uma noção do que você, qual que é qual que é a operação que está te trazendo mais retorno, se é você atuando como afiliado ou você atuando como produtor, tá? Então eu recomendo que você coloque isso de forma separada, para que você possa ter isso bem mapeado para você na sua tomada de decisão aí de aumento de lucros, tá?
Continuando aqui, ó, tudo que está em cinza são os totais. Continuando, na parte de investimentos, nós temos aqui o investimento. Quais são as receitas que você tem dos investimentos que você realiza que não são seus investimentos da sua atividade fim, que é o marketing digital, tá? São investimentos que você tem. Então, de repente, se você tem um dinheiro aplicado numa poupança, no tesouro direto e assim por diante, tá? E nós deixamos aqui uma recomendação. Na sua primeira saída do mês, a gente sugere você já investir 10% das suas receitas, tá? Praticamente você coloca isso como seu compromisso financeiro. Então, que é você realizar aproximadamente 10% aí do seu saldo, né, do que sobrou para você, depois que você já pagou todas as suas despesas, o que você sobrou. A gente recomenda que você invista 10% e realize algum tipo de investimento, tá? E coloque esse dinheiro para trabalhar para você. Aqui a gente tem as despesas, né? Então, assim, a primeira categoria da despesa é a categoria fixa, ou seja, são aquelas que não variam mensalmente. E aí nós dividimos em algumas categorias, entre moradia, transporte, saúde, educação, impostos, produtos financeiros e outros. E você pode colocar quantas você quiser. O intuito da planilha é só você realmente dividir em categorias, que são categorias que você tem despesas fixas, ou seja, todos os meses você tem um compromisso já firmado com essas despesas. Então você coloca aqui a categoria e aqui você pode colocar o detalhamento da despesa. Então, se é um aluguel, se é um condomínio e assim por diante. Então, todo mês você paga o mesmo valor de aluguel, por isso ele é considerado uma despesa fixa da categoria de moradia. A prestação do carro, todo mês você paga o mesmo valor da prestação do carro, ela é fixa, né? Então, todo mês e ela é considerada aqui na categoria de transporte e assim por diante, tá? Aqui embaixo, ó, a gente vem para a despesa variável, ou seja, são aquelas que acontecem todos os meses, mas têm a possibilidade de serem reduzidas. Então, por exemplo, na categoria de moradia, a gente tem luz, água, telefone. Tudo isso são despesas variáveis, então tem mês que você gasta um pouco mais de luz, outro mês você gasta um pouco menos e assim por diante. Mas elas também têm possibilidades de serem reduzidas. Então, se você gastar menos energia, por exemplo, ela vai ser reduzida e assim por diante. Então, aqui nessa categoria de despesas variáveis, você vai colocar aqui quanto que você vai discriminar as despesas que você possui mensalmente e quanto que você tem, quanto que você gastou naquele mês, tá? Aqui, extras, ó, são despesas não programadas, mas que podem, despesas não programadas, mas para as quais precisamos estar preparados, tá? Então, essas despesas extras normalmente é médico, dentista, exame, hospital e assim por diante. Então, assim, nós recomendamos que você entenda quais são essas suas despesas extras, né? Ou seja, o ideal é você mapear os últimos 3 meses ou os últimos 6 meses, entender o quanto você tem normalmente de despesas extras e você fazer 2 exercícios. O primeiro, encontrar a média das suas despesas extras, entender quais são elas, né? E tentar reduzir elas, né? E mensalmente já faça uma reserva financeira para que você possa suprir essas despesas diante da média do valor médio que você encontrar, que é o valor médio que você gasta mensalmente, tá? Então, já que você tem, sei lá, você gasta R$500 de despesas extras todos os meses, você tirou essa média, então já programe, já reserve R$500, R$600 por mês, um pouquinho a mais, né? Para que você possa não ter nenhum aperto financeiro, já estar ali preparado, porque para você poder ter aí esse gasto, né? E se você não gastar, maravilha, é mais um valor para você investir, tá? Aqui, despesas esporádicas. Despesas esporádicas são aquelas que não precisam acontecer, né? Todos os meses, mas elas acabam acontecendo e podem ser
evitadas. Então, por exemplo, que é a área de lazer, a categoria de lazer, ela pode ocorrer ou não todos os meses, enfim, mas são despesas que podem ser evitadas. A gente consegue sobreviver sem ter o lazer, por exemplo, né? Então, por isso que elas são classificadas como despesas esporádicas. Aqui a gente tem outras categorias, como vestuários, outros e impostos, tá? E aqui no final do mês, a gente tem o saldo do mês, que é o total de receita que você teve, menos as suas despesas, tá? Então, se for positivo, invista esse saldo, né? Se for negativo, planeje-se e comece a cortar despesas. E aí, se for negativo, então, você já vai, como você já mapeou todas as suas despesas, você já vai saber aonde você pode cortar, tá? Então, a gente sempre recomenda que você comece a cortar pelas suas despesas esporádicas, extras, né? E até você chegar nas fixas. E se você teve um saldo, e mesmo que você não tenha um saldo negativo, eu fortemente recomendo que você fique atento às suas despesas, fique atento a necessidades assim que você tem de gastar com cada uma dessas despesas, né? Se há possibilidades de redução, que quanto menos despesas você tiver, maior é o seu lucro. Tá? Mais possibilidades de investimentos e mais o dinheiro vai trabalhar para você e mais você vai provocar um efeito que é o efeito da bola de neve, né? Que é muito bacana. Então, se você tem, que é justamente o que eu vou te falar agora com a questão do investimento. Então, se você teve um saldo positivo, quanto maior o seu saldo positivo, mais investimento você vai fazer. Investimento que pode ser na sua estrutura de vendas, que é o teu negócio, ou seja, tendo a sua estrutura rodando, tendo todas as suas estratégias de venda funcionando, quanto mais combustível, investimento você colocar nela, mais retorno financeiro ela vai te trazer. Então, eu te recomendo fortemente que boa parte do teu valor financeiro aí, do seu saldo positivo que sobrar do mês, você invista na sua estrutura de vendas, tá? No que você trabalha com marketing digital. E o restante, procure diversificar um pouco os seus investimentos, porque para que você possa ter aí boas oportunidades. Então procure conhecer também outros investimentos no mercado, para que você não fique apostando somente em uma situação, né? Então é importante essa diversificação. Você tem que ter aquela fonte em que você vai concentrar os seus esforços e as suas atenções, que é a fonte da sua estrutura de vendas, por exemplo, né? Então ali você requer mais investimentos pelo fato que você está dedicando sua energia e sua atenção ali. Mas você também é importante que você tenha outros olhares, né, para outros investimentos no mercado e assim você possa conhecer outras oportunidades e também ir diversificando ali um pouco, fazendo com que o dinheiro trabalhe para você, mesmo que seja numa rentabilidade um pouco menor. Eu recomendo que você possa também realizar uma pequena parte, pegar uma pequena parte do seu saldo positivo do mês e também investir ali em outras estratégias e outros tipos de investimentos que você já vai estar posicionado para uma boa oportunidade, né? Então, isso também é muito importante para uma alavancagem financeira. É você já estar ali já posicionado num investimento posicionado para que se aquele investimento houver uma supervalorização, alguma coisa nesse sentido, você já está posicionado e você vai ter um alto lucro, tá? Então, eu recomendo que você pegue aí de 10 a 15% aproximadamente aí da sua receita e procure, né, outras oportunidades de investimentos, procure conhecer oportunidades de investimentos em que o dinheiro vai trabalhar para você. Esse é o segredo de se gerar uma alavancagem financeira, é você ter receitas que não são originadas dos seus esforços, né? Esse é um grande segredo para que você gere alavancagem financeira e que você tenha uma vida
financeira independente, uma liberdade financeira, né? Você realmente ter as suas receitas, o maior percentual possível das suas receitas estar vinculado a receitas que não dependem dos seus esforços e que representem o menor risco possível, tá? Então, por isso eu recomendo que você apenas conheça sempre novas oportunidades de financeiras, né, de investimentos e tudo mais, usando de 10 a 15% aí do seu saldo, e o restante você realmente possa investir no excelente investimento que é você trabalhar com a sua estrutura de vendas, que é algo que você está estudando, você se dedicando, você vai ser vai se tornar cada vez mais especialista, e isso vai fazer com que você aumente cada vez mais a rentabilidade do seu negócio, que já é uma oportunidade muito rentável, e que você se tornando especialista cada vez melhor a cada dia vai fazer com que você tenha lucros cada vez maiores. E hoje esse mercado já é um dos mercados mais rentáveis que existem hoje, né? Então, investir nesse mercado, dominar esse mercado é mais que um excelente negócio. Essa então foi a nossa aula falando sobre o nosso planejamento financeiro pessoal, e essa planilha vai estar disponível para o seu download na sua área de membros. Até mais!